Olá, gente, Dejan Marcelo por aqui e hoje eu vim trazer uma novidade incrível. Se você está preocupado com as mudanças que vem vindo aí com a reforma tributária, esse podcast é para você. Aqui nós vamos trazer de uma forma extremamente descontraída e prática tudo que vai impactar na sua empresa com a reforma tributária. Então, não fique de fora, aproveite cada minuto desse podcast que eu tenho certeza que nós vamos trazer insights muito relevantes para o seu negócio. Hoje nós vamos ter um bate-papo super descontraído com o meu amigo, companheiro aqui da CNPJ, Emanuel, que é responsável pela parte jurídica. E hoje nós vamos falar sobre os principais aspectos, né, que surgem com a reforma tributária. Né? Então, Emanuel, seja muito bem-vindo. É um prazer poder estar aqui. Pessoal, porque a reforma tributária é um aspecto que vem trazendo muitos burburinhos por aí. E eu tenho certeza que aqui nesse episódio de hoje a gente vai desmistificar muita coisa. Não, legal. E, Emanuel, assim, eu acho que para a gente começar, eu queria dar o pontapé inicial dos principais aspectos da reforma tributária, claro. porque acredito que todos os empreendedores que vão nos acompanhar aqui, ele está num momento que ele precisa pelo menos entender os aspectos gerais, né, para depois ir aprofundando e vendo o que isso vai realmente impactar no negócio dele. Então, assim, se fosse para você fazer um resumo geral dos principais aspectos que vão impactar aí a reforma, quais seriam eles? Acho que o principal de todos os pontos que a reforma tributária ela vem trazer é principalmente uma simplificação de tudo. Muita gente fala que vai ter novos tributos, a questão da taxação, que vai vir de uma forma a aumentar a carga tributária dos empresários, isso tudo cai por terra. Quando a gente fala da reforma tributária, a gente está falando de uma simplificação propriamente dito, em que a gente vai deixar de ter inúmeros impostos que vêm abrangendo o empresário hoje em dia para apenas 2 grandes impostos, né? Então é uma mudança muito significativa para o empresário. Que empresário que não quer deixar de falar assim, nossa, eu estou deixando de pagar uma alta carga tributária para ter uma concentração macro ali em apenas 2 grandes tributos. Acho que é um ponto assim crucial de mudança que a gente traz para os grandes empresários. Não, legal, assim, se a gente for pegar, talvez o principal pilar é realmente a simplificação, né? Exatamente. E principalmente quando a gente fala do empresário também ter um pouco mais de tempo para o próprio negócio dele. Hoje, quando a gente fala em relação ao empresário que está ali dentro do seu negócio, a gente está muito mais falando de um empresário que está preocupado em pagar tributos, gerir a empresa, gerir os seus funcionários, comprar aqui, comprar dali, vender ali. E a gente, quando fala da reforma tributária, está trazendo muito uma simplificação para que o empresário ele consiga realmente focar no negócio dele. Então, quando a gente traz essa questão da reforma propriamente dito, é trazer uma simplificação maior em relação a todo o tributo que ele está sendo ali pago naquele momento. E interessante porque se a gente for fazer uma análise prática, né? Sim. A reforma tributária, ela vem substituindo a PIS, a COFINS, Exatamente. o ICMS e o ISS-QN, né? Então, são os 4 impostos principais sobre o consumo, incluindo ali o IBS e o CBS. O ponto interessante é que o IBS e o CBS ele vai ser uma legislação única, né? Sim. E quando a gente olha hoje a legislação, principalmente de ICMS, ela é uma legislação para cada estado, né? Então nós temos 26 estados e o Distrito uma Federal. Forma diferente de tributar cada um, e quando a gente fala dessa reforma tributária, é como se eu estou aqui em Minas Gerais e Ibirité, vou conversar diretamente com quem está lá no Paraná. É uma forma única de se tributar, de conversar, até o sistema vai ser alguma coisa única ali para se tornar mais fácil, porque quando a gente pega a nossa legislação tributária, é algo muito arcaico, muito antigo. E o mundo avançou. E, consequentemente, a gente também deveria acompanhar esse avanço. A gente já viu grandes feitos acontecendo quando foi no direito civil, com a mudança do Código de Processo, a reforma trabalhista recentemente. E hoje falar da reforma tributária é um ponto de unificar de norte a sul, de leste a oeste, de todas as formas. Isso daí, trazendo uma redução, né, significativa de legislações. Exatamente, exato. Não, e um outro ponto importante é que muitas das pessoas acabam não conseguindo separar, né, a tributação. Né? Sim. E é muito importante a gente salientar e deixar claro que a reforma tributária, nesse primeiro momento, ele só atinge o consumo. Então, Manuel, para as pessoas que realmente ainda não entendem, como assim? Para mim, tributo era uma coisa só. Muitas empresas têm o costume, eu sou Simples Nacional, eu pago só uma DAS, né? Mas como é dividido, assim,
a carga tributária hoje só para Hoje, pessoas quando a entenderem. gente for falar em relação à tributação sobre o consumo, a gente vai conseguir ver de forma clara a tributação. Porque muita gente fala assim: nossos preços estão lá em cima no teto e eu não estou conseguindo acompanhar o meu dinheiro, o rastro do meu dinheiro, né? E a reforma tributária ela vem para deixar as coisas mais transparentes para o consumidor final, em que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas que trabalham diretamente com o consumo consigam aproveitar certos créditos, né, ali na tributação. Então, a gente, em todas as fases, vai ter essa forma de tributar. Então, quando a gente falar em relação ao consumo propriamente dito, a gente vai conseguir ver quando começa a tributação, o valor que foi tributado, o crédito que vai ser gerado. Então, vai ser algo interessante tanto para o consumidor final, para aquele ali que está no iniciozinho da cadeia produtiva, no meio. Então, todo mundo vai ser beneficiado dentro dessa reforma tributária. Não, isso é um ponto interessante, né? Que um dos principais aspectos de mudança da reforma tributária é a gente deixar de ter a tributação por dentro do preço e passar para Exato. ter por fora. Então, por exemplo, você que está nos acompanhando, só para você entender o seguinte: hoje, quando você vai em algum local comprar alguma coisa, a tributação está embutida dentro do preço. Então, você vai pagar lá Uhum. R$ 10, o tributo está lá. Com a reforma tributária, isso vai desassociar, o tributo vai ser por fora. Então, se aquele produto que hoje é R$ 10 como produto interno, ele talvez vai passar a ser R$ 7, por exemplo, e os R$ 3 que seriam de tributo. Então, você vai pagar 7 mais 3. É o mesmo 10, que você vai estar Sim, tirando da mas de uma carteira forma mais ou transparente, fazendo o né? Pix, mas de uma forma completamente mais transparente. Você vai conseguir realmente saber o que é imposto do que é produto. E o que Exato. que isso traz de impacto diretamente, tanto para o empresário quanto para a sociedade, Manuel? Eu acho que o maior impacto quando a gente falar em relação a isso é, igual eu acabei de dizer, a transparência. Aquela pessoa que ela vai saber para onde é que está indo a destinação do seu dinheiro propriamente ali, que cessou o mês inteiro para pagar, e principalmente o empresário ele vai parar de trabalhar com o tributo e vai começar a ter de onde é que direcionar a forma de pagamento. Então ele vai saber assim, opa, X valor eu preciso direcionar para a fabricação, né, para o consumo, e X valor já vai estar ali direcionado identificamente ao meu produto. Então a gente consegue trazer essa transparência como um todo, fidelizar muitas das vezes a parte do pagamento e a operacionalização da empresa, né, do empresário, vai ficar de uma forma mais simples. Essa reforma tributária ela vem para simplificar a vida realmente do empresário. Vai vir com uma forma de deixar mais fácil ser empresário dentro do nosso país, que acho que é um dos grandes gargalos dos empresários dentro do nosso país, é falar: hoje, dentro do Brasil, é muito difícil ser empresário. Então, com a reforma tributária, é uma forma de deixar mais simples, mais claro, mais lógico, teoricamente, né, toda a forma da cadeia tributária, para que realmente o empresário ele esteja ali para direcionar a empresa dele e parar de se preocupar com outras coisas. Não, ótimo. E aqui, gente, eu já quero deixar uma das primeiras dicas aqui que eu acho que é super importante, que é nós, todas as empresas, vamos precisar de ter um olhar para a nossa tabela de preço. Nós vamos precisar de reavaliar nossa precificação. Porque Exato. a partir do momento que o preço ele deixa de fazer parte, né, que o imposto deixa de fazer parte do preço, ele deixa de ser por dentro e passa a ser por fora, eu preciso de reavaliar minha tabela de preço. Porque pode ser que quando chegar ano que vem, janeiro de 2027, que é quando começa a valer as novas regras da reforma tributária, a minha tabela, se eu não atualizo minha tabela de preço, pode acontecer que eu fique com o meu preço muito acima dos meus concorrentes, então eu acabo tendo um preço fora do mercado, né? Então é uma estratégia extremamente importante de vocês já começarem a olhar, né, como vão funcionar, né, a Essa parte de precificação precificação, sim, com nos seus certeza, negócios. com certeza. E eu acredito que hoje a grande maioria dos empresários, eles não conseguem precificar os seus produtos. E com essa questão da tributação de fora, igual você disse, né, vai ser extremamente importante que ele pare, sente, trace uma estratégia, porque quem não pensar hoje em relação à precificação do seu negócio com a reforma tributária, pode ser que muitas empresas vão fechar. Muitas empresas não vão conseguir gerar créditos, ter um preço atrativo, estar dentro de um regime competitivo para dentro do mercado e, consequentemente, se não preparar hoje, amanhã pode ser que essa empresa não exista mais. E esse ponto, Emanuel, é tão importante que eu até falo, né? Na maioria das vezes, quando alguém me pergunta, algum cliente aqui na CNPJ ou em alguma palestra que eu dou sobre o tema de reforma tributária, que essa reforma ela é uma reforma de negócio, Sim. não é só uma reforma
tributária, de tributos, né? Então é uma situação que não vai ficar só à mercê do escritório de contabilidade, Não. ele vai envolver todo o negócio, Uhum. né? Então, pensando nesse contexto, Emanuel, como que a gente pode mostrar para os empreendedores, para quem está nos acompanhando, a importância que ele precisa dar para esse momento de adaptação da reforma tributária? Eu gosto muito de uma frase que os mais velhos sempre dizem isso e não é uma máxima que a gente consegue trazer para esse ponto, né? Quem corre primeiro vai beber água fresca. Então, se aquele empresário que ele está realmente preocupado com o seu negócio, está preocupado em se manter competitivo dentro do mercado, né, financeiro, para os seus clientes, já tem uma cartela legal, aquele que se preocupar com a reforma tributária hoje, que a gente está falando, né, não esperar para amanhã, para que a maior máxima da reforma tributária vai começar em 2027. 2026 a gente já tem alguns pontos que já estão sendo operados, né? A gente já teve a regulamentação do CBS, que foi uma grande revolução para a reforma tributária, que era muitas especulações, e hoje a gente já vê na prática isso acontecendo, né? Mesmo que de forma mínima, aquele empresário que ele se preocupa, procura a sua contabilidade, procura o seu contador, e principalmente quando a gente fala das CNPJs, né? Dessa preocupação que as CNPJs têm com a reforma tributária, é um ponto, assim, de mudar realmente a chave do seu negócio. Aquele empresário que ele não está só preocupado em de pagar impostos, ele está preocupado em entender o que ele está pagando, quanto de crédito ele pode gerar, o que isso de consequência pode trazer para ele enquanto empreendedor, para a sua empresa, para os seus clientes e consumidores finais. Então isso é muito importante entender essa máxima como um todo. Se você se preocupa hoje, você já está saindo na frente de vários outros empresários do ramo. Não, ótimo, perfeito, Emanuel. Então a gente falou aqui, só fazendo uma recapitulação bem Sim, rapidinho. com certeza. Nós falamos da questão da simplificação, Sim. né? Falamos sobre o foco dessa reforma que é sobre o consumo, então não entra ali renda e propriedade, ela, né, ela especificamente no consumo ali, que é nos tributos, né, PIS, COFINS, ICMS, SSQN, né? Substituindo esses para o IBS e CBS, né? Falamos que é uma reforma de negócio e não só Sim. tributária, né? E falamos também da importância do impacto que o empresário tem na participação disso e que vai fazer com que ele consiga, né, saindo na frente, se realmente participando junto com o seu time consultivo ali, com a sua contabilidade, seu advogado, vai te ajudar nesse processo. Mas a pergunta que não quer calar, e as alíquotas? Como que vai ser? Nós vamos pagar mais ou menos impostos a partir do ano que vem com a reforma tributária? A questão mais engraçada disso é que muita gente fala que com a reforma tributária os preços vão subir lá em cima. E é muito pelo contrário a mistificação em relação a isso. Quando a gente fala em relação à reforma tributária, é justamente ao contrário. É padronizar todas as formas em relação. Se for uma venda, vai ser padronizado, igual a gente falou, né? Vai conversar com o Estado, o Brasil como um todo. Todo mundo vai ter a sua alíquota a seguir, né? De forma única, e a gente vai parar de trabalhar com uma coisa, com uma questão de, em Minas Gerais, atributo de uma forma, São Paulo, atributo de uma forma totalmente diferente, e lá no Paraná, totalmente diferente, mais vantajoso lá. A gente vai trazer uma forma de que todos os estados, todos os municípios do Brasil fiquem de forma igualitária na hora da tributação, para que a gente consiga parar com essa segregação e acabe parando com essa questão de esconder através do fisco. O fisco ele já vai saber ali na hora da questão de tributação, porque a gente vai ver com split payment, né? Então, em relação ao tributo, já vai ser recolhido ali no momento do pagamento. Então, já é uma forma de grande avanço que a gente vai ter dentro do nosso país e principalmente nessa questão da competitividade, porque a gente sabe que alguns estados acabam apresentando umas alíquotas um pouco diferentes, a questão da tributação também. Tributa num estado e depois tributa no outro. Então, com essa parametrização, a gente acaba deixando a vida do empresário mais tranquila, essa simplificação como um todo. Não, perfeito, Emanuel. E isso é super importante, gente, quem está nos acompanhando aqui, saber que nós ainda não temos as alíquotas do IBS e CBS. Exatamente. Né? Essas alíquotas, elas devem ser divulgadas posteriormente. A gente ainda está numa etapa de adaptação. O ano de 2026 é um ano de adaptação para a reforma e a gente ainda não tem, né, as alíquotas definidas. E por que não temos? E principalmente eu acho que o ponto de ainda no ano de 2026 ter a regulamentação, mas não ter as alíquotas, é porque a gente está num ano de jogo eleitoral.
Então, ainda nessa questão, sim, a gente vai ter a reforma tributária, não é uma mística, não é uma questão de e se vai rolar, é concretizado. A gente precisa dessa reforma tributária, mas por estar envolvido em algo que é extremamente delicado, minucioso, para não pegar o empresário de surpresa, né, muitas das vezes, o comitê, né, gestor da reforma tributária, ele está sendo algo mais cauteloso em relação a essas alíquotas, né, nesse estudo para não pegar ninguém de surpresa. Então, é algo que, primeiramente, vai ser amplamente divulgado, está sendo estudado para que a gente consiga manter esse padrão dessas alíquotas. Não, perfeito. E bem provável que elas vão se lançar ali até o final do ano, bem Sim, provável que após a eleição isso deve sim. ser, né, regulamentado. E uma coisa que o governo, né, dentro do próprio projeto de lei, né, que foi aprovado, né, pelo Congresso, né, já traz que não vai ter oneração de tributo. Eles vão manter, né, no mesmo patamar de arrecadação, Uhum, né? exatamente. Então, eu concordo com você quando você fala que a gente, né, tende a não ter um aumento de carga tributária. Pelo Uhum. contrário, a tendência é que ela seja mais equilibrada e o que diminui as distorções tributárias que a gente Exato. tem, né? Nesse período de transição, né, a gente vai ter dois sistemas operando ao mesmo tempo, mas não significa que vai ter uma carga elevada de tributos. E simplesmente para que as pessoas consigam compreender de forma técnica, educacional, que está vindo essa virada de chave para depois que o empresário não possa falar assim, nossa, foi pego de surpresa. Então o governo ele já foi consciente para conseguir conscientizar as pessoas de que de 2026 até 2032 vai ter essa mudança, né, a caminhar para que todo mundo consiga se estruturar. E novamente a gente volta àquela fala, né? Se você corre antes de todo mundo e parametriza o seu sistema, conscientiza os seus funcionários, você propriamente como empresário consegue se conscientizar, você vai sair na frente dos outros. Isso é lógico, né? É consequência máxima. Emanuel, você trouxe um ponto super interessante que eu acho que é importante a gente também salientar aqui, que é, né, dentro do processo ali da reforma tributária, né, que começou agora em 26, sendo o ano de Sim, adaptação, começa efetivamente em 27 e vai até 2032. Durante esse período, nós vamos conviver com os dois regimes, né? sim. E quais que são os desafios ali, o que é que são os pontos que os empresários, empreendedores ou, né, quem estiver nos acompanhando precisam salientar nesse momento de transição? Eu vejo como uma máxima em relação a isso é conseguir entender o que a reforma tributária vai impactar diretamente no seu negócio. Aquele empresário que ele conhece o seu negócio, ele vai conseguir identificar e ajustar da melhor forma possível. Mas se você, primeiramente, não conhecer o seu negócio, vai ficar um pouco mais complicado, mas não é impossível de você se regularizar em relação à reforma tributária. Daqui de 2026 até 2032, muita água vai passar por debaixo da ponte, mas a gente já tem uma máxima em relação ao que vai acontecer ao longo desses anos, né? A parcial de alguns impostos deixando de acontecer para vir os novos impostos em relação à reforma tributária. Então, é um cronograma que ele já está estruturado, mas ele vem com uma forma de trazer esse ponto educacional também para que as pessoas consigam se ajustar, porque o ser humano, não só o empresário, né, as pessoas em si como um todo, para que elas consigam se acostumar com algo, elas precisam ser treinadas e educadas. Então a reforma tributária ela vem como uma ponte muito mais nesse início, como algo educacional do que algo punitivo propriamente dito, porque uma grande reviravolta que a gente teve foi em relação à emissão de nota fiscal, que recentemente teve essa padronização, né, que agora vai vir essa padronização com alguns campos que vão ser obrigatórios na nota fiscal, e o governo, nesse primeiro momento, ele não está vindo como uma forma de punir, mas sim como uma forma de educar os seus, né? Como uma forma de padronizar o seu sistema financeiro para a emissão dessas notas. Então, agora é o momento de você se conscientizar e se educar para que você consiga se ajustar. E logo depois a gente vai vir com essas consequências, né? Na emissão da nota, o imposto que pode vir ali a ser cobrado em cima, né? Uma multa propriamente dito. Então, tudo isso, nesse primeiro momento, vai vir como uma lógica da educação. Não, perfeito. E até fazendo mais um adendo aqui, gente, é fundamental
nesse processo de adaptação que a gente vai ter agora, principalmente nesses próximos 6 meses, né? E durante esse período de 2027 a 2032, que é o período de transição, o empreendedor está de mão dadas com o contador. Porque o contador ele vai ter que trabalhar de forma duplicada. A gente vai ter as obrigações acessórias tanto do regime antigo quanto do regime novo. Sim. Então nós vamos ter ali quase que... O pessoal fala muito de bitributação, né? A gente vai ter um bitrabalho. Um bitrabalho na contabilidade. Mas o que é o ponto essencial? É o que o Manuel trouxe aqui falando da importância da participação do empresário. Sim. O empresário que realmente... O empresário agora não vai poder ficar de fora. Ele vai ter que trabalhar. Ele precisa muito se envolver. Sim. Não é uma mudança que, tipo assim, meu contador resolve. É uma mudança que vai impactar diretamente o meu negócio. Sim, porque acaba que, querendo ou não, toda decisão final é do empresário. Se ele quer se moldar a sua empresa, é ele que tem que estar lá cobrando o seu contador o tempo inteiro. E isso é um ponto, assim, crucial para que amanhã ele consiga sobreviver nessa reforma tributária. Bom, perfeito. E, Manuel, já caminhando aqui para o nosso final aqui, tem outros pontos que eu queria trazer também, que eu acho que é super relevante e importante da gente salientar aqui. Para aquele empreendedor que acabou de nos escutar agora, viu a gente falando aqui sobre simplificação, alíquota, necessidade da participação, de adequação, da questão lá que a tributação é sobre o consumo e não sobre outros fatos geradores, ele deve estar pensando assim, meu Deus, por onde eu começo ou qual que é o nível de preocupação que eu devo ter? Sim. E aqui na CNPJ a gente dividiu a nossa carteira de clientes em prioridades, né? O P1, P2, P3 e P4. O que eu quero te perguntar é isso. Se fosse, né, como que você explicaria ali, para quem está nos acompanhando agora, se ele precisa estar, vamos dizer assim, puxando os cabelos de preocupação, que seria o P1, ele já deveria estar bem preocupado, o P2, se ele deveria estar razoavelmente preocupado, que seria o P3, ou se ele deveria estar assim, um pouco mais tranquilo, que o impacto dele vai ser um pouco mais para frente. Quando a gente fala em relação a todos os empresários, todo mundo deve se preocupar. Mas, como a gente está falando de uma reforma tributária basicamente em relação ao consumo, aquelas empresas que têm os seus consumidores, né, B2B, B2C em relação a isso, é um ponto que é crucial se preocupar nesse primeiro momento. Né, em relação à parametrização do sistema, entender um pouco melhor em relação à reforma tributária e, principalmente, não puxando sardinha, contar com os CNPJs, porque a gente aqui está tentando e está se tornando referência em relação à reforma tributária. E quando a gente fala em relação ao empresário, dele ser preocupado com o seu negócio, quando a gente tem o empresário que ele está ali ao pé da contabilidade, está ali se preocupando, buscando entender, é um ponto de mudar a chave mesmo e se sair de frente perante as outras empresas, porque ele vai conseguir entender melhor em relação que a empresa dele está gerando lucro, porque hoje com a reforma tributária, a tributação do jeito que a gente tem, né? Muitas empresas, e a gente tem aqui no nosso dia a dia, fala que não vê que a empresa dela está dando lucro, e pelo contrário, né? Ela só não está sabendo tributar, não está sabendo recolher os devidos impostos e gerar créditos no final. Hoje a reforma tributária ela vem como uma forma de simplificar e trazer para o seu empresário em relação que sim, a sua empresa é viável, sim está trazendo lucro e você consegue sim gerar créditos para as pessoas. Então, se você, empresário, está preocupado em relação de como a reforma tributária pode abarcar a sua empresa e diretamente o seu negócio, conte com a CNPJs, conte conosco, que a gente aqui está se preocupado em andar de mãos dadas com você para que você consiga alcançar o sucesso. Não, perfeito, perfeito. E para você que está aí nos assistindo, né, se você quiser falar assim, deixa eu me dar uma dica, se eu devia preocupar mais ou menos, eu vou te dar uma aqui que é o seguinte ponto. Né, que a maioria das pessoas acha, uma empresa é pequena, uma empresa é grande, ou minha tributação... existe pequena empresa e grande empresa nesse negócio. Todo mundo está no mesmo bar. Minha tributação é lucro real ou simples nacional. Gente, nada disso impacta diretamente. Tudo isso vai fazer parte do conjunto de análise do planejamento, né, para a reforma. Mas o que mais vai mais impactar são duas coisas. A primeira, os seus clientes. Se os seus clientes são B2C, que é consumidor final, ou B2B, que é o consumidor, né, empresa, né, que é empresa para empresa, né, então o primeiro ponto é esse. Eu vendo para outras empresas ou eu vendo para consumidor final, para pessoa física? Então isso é o primeiro ponto de impacto. Se você vende para empresas, você precisa estar mais preocupado com a reforma do que aquele que vende para o consumidor final. E o outro,
que é o segundo item, que é: eu estou no meio da cadeia, no início da cadeia ou no final da cadeia, né? Da cadeia produtiva, né? Então eu sou quem realmente produz a sua indústria, então esse cara, muitas das vezes eu não tenho tanto crédito de entrada da matéria-prima, mas eu gero muito crédito pro restante da cadeia. Eu estou no meio da cadeia, então eu recebo e também repasso, ou eu estou no final da cadeia, que muitas das vezes eu só vou, né, eu recebo, mas não consigo repassar, porque o meu cliente final ali é um consumidor, é uma pessoa física, então eu não consigo aproveitar o crédito, repassar o crédito. Então, entender qual que é o seu cliente e em qual momento da cadeia, isso são as duas questões fundamentais. Se você está no final da cadeia, um pouco mais tranquilo. Principalmente, então, vamos lá, resumindo assim, ó. Meu cliente é consumidor final e eu estou no final da cadeia, pode ficar mais tranquilo que a reforma ainda não vai ter um impacto tão grande em você. Agora, se eu estou no início ou no meio da cadeia produtiva e o meu cliente é um cliente B2B, são outras empresas, né? É um sinal de alerta para você. É um sinal de alerta que eu já preciso me preocupar com a reforma tributária. Então, se tiver qualquer dúvida, pode chamar a CNPJ que a gente está aí à disposição para te ajudar. Não sofre sozinho, não. Isso, sofre sozinho não. Sofrer a dois é muito melhor, né? Exatamente, é igual você sempre fala, né? A gente é apaixonado em resolver o problema dos outros, então... Mas, Emanuel, suas considerações finais, meu amigo? Eu acredito que é aquela questão, não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você pode hoje modelar toda a sua empresa, né, se preocupar com a reforma tributária, seu momento é agora. Não deixa para amanhã para resolver, ainda não está regulamentado, está só nos ICs, vamos esperar para 2027. O momento é agora, não deixa para amanhã não, porque pode ser muito pior. Sofrer amanhã é pior. Então, se você hoje já consegue se modelar para que amanhã vier algo duplicado, você já está ali respaldado, já está tranquilo, o barco pode balançar, mas você não vai afundar porque você está preparado. Não, ótimo. Manuel, muito obrigado por ter participado pelo convite. Do primeiro episódio do Reforma Cast. É isso, né, gente? Muito obrigado pelo convite. Acompanhe a gente nas redes sociais, porque eu tenho certeza que vai vir muita novidade por aí, muita coisa interessante em relação à reforma tributária, para que você possa se preparar da melhor forma possível. E do 0 a 100, assim, ó, em 1 segundo. É isso daí. Gente, você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever. Nos conta se você gostou desse novo modelo, que é um modelo de bate-papo. A gente ainda vai ter muitos conteúdos sobre reforma, então não deixe de acompanhar a CNPJs e coloca aqui pra gente, nos ajuda a melhorar. E se você tiver qualquer dúvida sobre reforma tributária, deixa aqui embaixo com a gente que a gente vai fazer novos episódios aí respondendo as suas dúvidas. Então, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio, ou no primeiro episódio. Até a próxima.